Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Os projetos do Executivo para melhorar a mobilidade urbana em Porto Alegre foram apresentados em um seminário organizado pela Frente Parlamentar do Turismo. Segundo o prefeito José Fortunati, a Copa de 2014 impulsionará muitos projetos que já estavam no plano diretor, mas que por falta de verbas ainda não se concretizaram. Entre as principais obras de mobilidade previstas para os próximos anos, ele citou a duplicação das avenidas Tronco, Padre Cacique e Beira Rio, a duplicação da Rua Voluntários da Pátria entre a Rua Conceição e a Avenida Sertório, o prolongamento da Avenida Severo Dúlios nos fundos do Aeroporto Salgado Filho, melhorias na terceira perimetral, instalação do sistema BRT de transporte público, construção de um viaduto no complexo da rodoviária para facilitar o fluxo de saída do local, ampliação da pista e do terminal do Aeroporto Internacional Salgado Filho, instalação do aeromóvel ligando o aeroporto ao Transurb e a criação do primeiro metrô de Porto Alegre. Algumas dessas obras, segundo Fortunati, já estão em andamento. Nós estamos trabalhando na remoção das famílias da Vila Dique. Então, a Infraero pode começar a ampliação da pista do aeroporto a qualquer momento. Nós estamos agora realizando o levantamento socioeconômico das famílias da Avenida Tronco. Isto faz parte do processo da construção da obra. Sem que essas fases sejam contempladas, não tem obra. E os demais projetos, que são projetos básicos, fundamentais para que o edital de licitação aconteça, estão sendo feitos pelo Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, numa parceria com a Prefeitura, e deverão ser apresentados, parte deles ainda em abril, parte deles em maio. Então nós acreditamos que até o final do ano, todas as obras já estejam devidamente licitadas, para que aí sim, os tratores, os homens, possam começar a obra física. Sobre o metrô, o prefeito disse que uma resposta será dada pela presidente Dilma Rousseff no dia 12 de junho. Caso seja aprovada, a previsão é de que a obra fique pronta em 2017. O projeto está apresentado para o governo federal. O governo federal está analisando. No próximo dia 12 de junho, a presidente Dilma deverá anunciar quais são as obras que serão contempladas pelo chamado PAC da Mobilidade Urbana a grandes cidades. Nós só saberemos se o metrô vai se tornar realidade ou não no dia 12 de junho. É uma decisão da presidente Dilma. Nós estamos muito confiantes, mas como a decisão não é da cidade, só nos resta torcer para que isso realmente aconteça. O secretário nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, Luiz Carlos Bueno de Lima, também participou do evento e garantiu que o governo federal fará o possível para viabilizar as obras previstas para Porto Alegre. Segundo o vereador João Carlos Nedel, presidente da Frente Parlamentar do Turismo, o objetivo do seminário foi mostrar ao público o legado que a Copa do Mundo deixará para a capital gaúcha. Não é a Copa que nós estamos pensando, nós estamos pensando que essas obras permaneçam para o bem de toda a cidade e, portanto, para o bem do nosso turismo. A presidente do Legislativo Municipal, vereadora Sofia Cavedon, do PT, realizou uma blitz para conferir a superlotação dos ônibus que atendem a população da Lomba do Pinheiro. Às 7h30 da manhã, ela embarcou na linha Bom Sucesso Terminal Azenha, na parada 16, em direção ao centro da cidade. A parlamentar conversou com a comunidade, que fez muitas reclamações, principalmente em relação aos horários de pico. Essa questão do Bom Sucesso, na verdade, aqui, ela é muito complicada. Segundo as estatísticas, nós temos mais de 70 mil moradores na Lomba, né? E o transporte não comporta todo mundo, né? Pode ver, agora esse aqui não está tão cheio, mas olha só como é que ele já está. E nem saímos na saída da Lomba ainda. De dia é complicado, mas de noite é pior ainda a situação. A gente chega a esperar lá 40 minutos para pegar um ônibus. E como ele é um ônibus circular, ele já vem lotado na volta. Então quem fica esperando no final da linha nunca consegue, é muito difícil pegar lugar sentado, é raro. Das 6h30 às 7 da manhã é um horror pegar ônibus. Em casa a gente consegue pegar aqui porque é próximo do final da linha, logo mais pra cima tem o final da linha. Mas lá embaixo das 7, lá embaixo na 9, já não para mais ônibus. Tu espera às vezes mais de meia hora o ônibus, Pinheiro e Piranga. Mais de meia hora. Encosta 5, 6 Sefer e o Pinheiro e Piranga não vem.
E o Rápida vem 2, 3, mas lotado que o primeiro da fila no centro. Segundo Sofia, o caso mais grave diz respeito ao transporte escolar. A comunidade informou que a EPTC suspendeu a linha do ônibus escolar que atendia a região. Numa reunião na Escola Estadual de Ensino Fundamental Eva Carminati, a diretora da instituição informou que 300 alunos dependem deste transporte. Nós já vínhamos de diferentes maneiras, as nossas comissões, a CUTAB, os vereadores, recebendo as reclamações, pedindo providências à EPTC, mas assim, o volume está tão grande, o impacto está tão importante na cidade, que nós resolvemos que nós vamos estar presentes nas quartas-feiras pela manhã. Então, a partir dessas demandas que a sociedade está nos dizendo, as mais recorrentes, nós vamos pautando as quartas-feiras. E vamos discutir na casa aqui, sim, nós temos um seminário previsto sobre o tema do transporte na cidade, vamos discutir essa concessão, vamos discutir que mecanismos a sociedade e a cidadania tem para controlar esse serviço público concedido, e tem que ser um serviço correto, decente. A Vila Topázio, na zona sul da capital, recebeu os vereadores no projeto Câmara na Comunidade. Dentre os principais problemas enfrentados pelos moradores estão o esgoto a céu aberto e a falta de pavimentação. O loteamento Vila Topázio possui mais de 40 anos, foi construído em 68, mas nunca chegou a ser finalizado. A empresa responsável pela construção fechou antes de regularizar a região e garantir aos moradores serviços básicos como esgoto e rede elétrica. A incorporadora responsável que projetou esse loteamento aqui, ela fechou e deixou os moradores, as pessoas que haviam comprado os lotes aqui, sem a infraestrutura necessária e sem ter concluído a regularização fundiária perante a prefeitura. E nós ficamos, a comunidade ficou com todos os tipos de problemas possíveis, desde a iluminação elétrica, a falta de esgoto, de rua, de praças, enfim. A falta de um sistema adequado de esgoto é evidente. Em um determinado ponto, um cano de abastecimento estourado faz com que a água jorre e escorra pela rua. A rede elétrica também é precária e foi instalada através do investimento dos próprios moradores. Após 2 anos de demandas aprovadas no AP, mas não realizadas por falta de regularização, os moradores se mobilizaram e conseguiram legalizar o loteamento, composto por 7 ruas. Após anos de espera pela liberação da licitação para o início das obras, a rua Serafim Moraes Martins, principal via de acesso da vila, será pavimentada. A prefeitura encontrou a forma de regularizar isso através, primeiro, do reconhecimento do estatuto legal, da aprovação da área especial de interesse social, de um lado, e de outro, isso autoriza os moradores a irem no orçamento participativo buscarem as melhorias. Por isso que a informação da comunidade, pela sua luta, é que foram conquistadas obras aqui de melhoria infraestrutural, como, por exemplo, a pavimentação da Rua Serafim, que é a rua principal, mais ou menos 400 metros, no valor de R$1.200.000 ou R$1.400.000. Mas outras obras devem vir agregadas. O capeamento asfáltico, a pavimentação das outras ruas do loteamento e a rede de esgoto cloacal fazem parte das demandas de urgência na região, além das obras sociais, como a construção de uma creche e área de lazer. Já existe, inclusive, área determinada para a construção de uma praça. O que a gente percebe aqui é que pequenas atuações, como um espaço nas áreas previstas para praça, tira o mato, a plana, coloca um playground, já vai tirar as crianças de brincar na rua. O cuidado que o DEP precisa ter aqui com o esgoto sanitário que está misturado com chuva. Então são intervenções que não são de grande volume, mas de serviços cotidianos. Porque a comunidade é muito mobilizada, está pautando seus temas no AP, tem buscado investimento um investimento maior para as grandes obras, então está faltando uma presença maior da prefeitura. Está oficialmente lançado o seminário internacional Os Eleitos, as Eleitas, como parlamentares se tornam parlamentares. O evento é uma promoção conjunta da Câmara Municipal de Porto Alegre e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os vereadores reuniram-se com o reitor da universidade, Carlos Alexandre Neto, e com o cientista político André Marenco para discutir a parceria que já tem grandes nomes nacionais e internacionais confirmados.
O seminário está marcado para o início de setembro, data que coincide com a semana de comemorações do aniversário do Legislativo Municipal. Estamos com uma belíssima parceria através do nosso Departamento de Ciência Política para a organização desse seminário que vai discutir o parlamento, não é? Todas as questões emanadas aí das eleições, o poder constituído, de fato o fundamento da democracia. Então o professor André Marenco, um dos nossos brilhantes cientistas políticos, está em colaboração com a vereadora Sofia Cavedon na organização do seminário, mais a equipe aqui da própria Câmara, e nós colocamos à disposição todos os departamentos da universidade que possam vir a ser interessantes para a discussão desse tema que é tão importante. A presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, vereadora Sofia Cavedon, do PT, disse que esta é também uma oportunidade para debater o papel dos legislativos municipais. Porto Alegre agora conta com um serviço público voltado para o controle populacional de animais e também para a garantia de qualidade de vida desses bichinhos. Um ônibus doado pela Carris foi adaptado para fazer este trabalho nas regiões mais populosas da capital. A primeira-dama, Regina Becker, está conosco para falar desse projeto chamado Bicho Amigo. Seja bem-vinda, Regina. Muito obrigada, Cristiane. Regina, qual o objetivo desse projeto e quando o ônibus vai entrar em funcionamento efetivamente? Nós intitulamos esta unidade móvel como sendo a 2, porque na verdade nós temos uma que é precursora, que é a unidade 1, que ainda está em fase conclusiva. Essa unidade 2 ela foi adaptada para fazer o transporte de animais domésticos, de cães e gatos, de vilas populares até uma clínica onde esses animais serão submetidos a uma cirurgia com o objetivo de fazer esse controle populacional animal. Sem custo algum para as pessoas? Sem custo algum para as pessoas. As primeiras unidades que nós vamos trabalhar, unidades habitacionais, são as pessoas que moram nas vilas populares chamadas de Vila Dique, a Vila Nazaré e a Chocolatão. A Chocolatão que fica aqui bem próxima, não é, da Câmara de Vereadores. Esses animais eles serão previamente credenciados, eles serão identificados e devidamente transportados até o local e depois eles retornam aos seus lares depois de serem submetidos a esse procedimento cirúrgico. Uma equipe de veterinários é que vai fazer todo esse trabalho? Sim, a Prefeitura licitou uma clínica através de um processo absolutamente transparente, público, e essa clínica, então, está essa semana fechando o contrato com a Prefeitura, assinando esse contrato, para fazer 3.072 castrações. É o início desse nosso projeto, porque nós entendemos que era necessário fazer alguma coisa que fosse na maior brevidade possível, tentando resolver pontualmente essa situação que abala e que a todos nós traz muita angústia e sofrimento. O objetivo, então, é tentar reduzir a população essa expansão da população animal e cuidar melhor também dos animais que estão aí. Eu digo sempre que o nosso trabalho ele tá dividido em 3 eixos, né? A questão da solidariedade para com as famílias, que elas também gostam dos animais, não é? Todo mundo tem afeto, todo mundo tem amor, todo mundo tem um carinho pelo seu bicho, mas às vezes eles não têm condições de fazer esse tipo de atendimento como gostariam, por questões financeiras, por questões de falta de recursos que possibilite esse atendimento a eles. Então, solidariedade às famílias e solidariedade aos animais. O segundo ponto, a questão da educação. Nós temos que trabalhar com o eixo educacional. Não adianta nada nós desprendermos uma série de esforços e direcionarmos todas as nossas tratativas no sentido de possibilitar um atendimento adequado, sem que as pessoas tenham essa outra visão, a questão da educação. Nós estamos trabalhando diretamente com as escolas municipais, temos projetos já em 2 escolas, que são projetos belíssimos, a Escola Anísio Teixeira e a Parque Saint-Hilaire, que são projetos que também estão nessa mesma linha. E o terceiro eixo, que é a questão da saúde, né? Nós não podemos esquecer que a questão das patologias animais é uma questão muito séria. Um animal doente, ele é um animal com problemas, ele pode ser um transmissor de doenças sérias. Então, se esses 3 eixos conseguirem
entre si trabalharem e serem levados de uma forma uníssona, adequada, eu tenho certeza que nós teremos resultados satisfatórios a médio prazo. A curto prazo, impossível, né? Porque não existe mágica em um setor como este. E esse ônibus está totalmente identificado, tem o nome da campanha, Bicho Amigo também, está lindo o ônibus, né? Ele foi grafitado por um grafiteiro conhecido na cidade, Leopoldo, e desenvolveu toda uma pintura muito colorida, desenvolveu o nosso logotipo para essas duas unidades, já nos mandou o layout da unidade 1, com o mesmo logotipo, porém bem maior. E internamente ele está dividido em 3 setores. O primeiro setor, que é o setor de transporte de cães, com gaiolas e baias adaptadas para fazer essa acomodação da melhor forma possível. O setor de felinos, gatos, né, com todas as caixinhas, embalagens de viagem adequadas, com absoluta segurança, e uma pequena mesa cirúrgica para casos assim, de atendimento necessários, com uma pia, armário para guardar utensílios e também uma parte que é possível acomodar 8 pessoas muito bem sentadas para o transporte junto com os bichos, né, que eles têm que ser acompanhados. E as pessoas saberão quando vão receber a visita desse ônibus? Como é que vai funcionar esse agendamento? Né, e cadastramento Cadastramento também. Nós vamos utilizar uma estrutura que hoje o Poder Público Municipal dispõe, que é a estrutura do orçamento participativo. Né? A Porto Alegre está dividida em regiões, devidamente identificados através dos seus delegados. E essas pessoas são lideranças nessas suas vilas populares e elas estão dispostas a nos ajudar nesse trabalho, porque nós não temos uma estrutura suficientemente grande que comporta fazer esse trabalho sem que tenhamos uma ajuda de quem? Das próprias pessoas que moram nessas vilas e nesses locais. Então, eles vão nos ajudar a fazer esse credenciamento, identificando quais são as pessoas que têm os animais, quantos animais, quem são esses animais, e depois também trabalhar com esses animais que não têm dono, que a gente chama de animais comunitários, né? Que ele vive nos locais, alguém dá uma comidinha, outra pessoa dá... Todos já conhecem. Todos conhecem, eles têm uma relação perfeita com o ambiente onde eles vivem e eles também têm que receber esse atendimento. Aliás, eles muito mais do que os outros, não é? Porque eles se procriam e os filhotes ficam ali soltos, sem o atendimento, e aquela população vai aumentando e fica quase uma questão incontrolável. Ninguém gosta de conviver com sofrimento, seja ele humano ou seja ele em relação a algum animal. Regina, tu falastes mais especificamente da unidade móvel 2 e eu queria saber de ti se a proposta da unidade móvel 1, que em breve também estará em funcionamento, é a mesma. Não, a unidade móvel 1 é uma unidade que ela foi doada pela Associação de Transportes Passageiros, ATP, e é uma unidade muito específica. Específica por quê? Porque ela foi adaptada de acordo com as regras do Conselho Federal de Medicina Veterinária. O Conselho estabelece uma série de requisitos e aí tem uma questão muito séria que é a necessidade de cumprirmos essas exigências do Conselho Federal e do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Ela tem que ser adaptada como se ela fosse realmente um mini hospital. Com todas as exigências relacionadas a equipamentos, a manuseios, a itens que têm que ser observados. Essa unidade vai ser uma unidade cara e que a ATP, sensível à nossa proposta, se dispôs a fazer esse trabalho, contratando uma empresa, a melhor empresa do Rio Grande do Sul, para fazer essa adaptação. Então, ela terá internamente 2 blocos cirúrgicos, completamente adaptados, todos os equipamentos necessários para que possam ser feitas as intervenções. Mas o Conselho Regional de Medicina Veterinária e o Conselho Federal de Medicina Veterinária, eles estabelecem uma outra necessidade, qual seja, esse requisito diz respeito a um convênio com alguma entidade de ensino. E essa entidade de ensino, para nossa sorte, é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através do Departamento de Medicina Veterinária, que está fechando um convênio conosco, no sentido de desenvolver todo um projeto de atendimento às periferias de Porto Alegre.
não só de atendimento à questão da população, controle populacional animal, mas também a questões como verminose, a educação ambiental. Então, eles dividiram as suas equipes, o seu corpo funcional de professores, ele está dividido em equipes, e essas equipes tratarão, cada dia da semana, com uma área específica, em pontos específicos também da cidade. Atendimento a domicílio, então. Serão também, né, com a ajuda do orçamento participativo, de toda a estrutura do orçamento participativo, que possibilitará que cheguemos até essas vilas populares para poder desenvolver um atendimento pontual. Regina, tens algum contato para quem já tem interesse, talvez, de se cadastrar ou de saber mais informações sobre esses 2 veículos móveis que vão atender os animais? Sim, hoje nós temos, na verdade, na Prefeitura, uma coordenadoria, né, que em breve esperamos que, através da sensibilidade dos nossos vereadores, parlamentares municipais, aprovem o projeto que será encaminhado esta semana ainda, propondo a criação de uma Secretaria Especial dos Direitos Animais. Nós temos uma coordenadoria multidisciplinar de atendimento aos animais, de proteção aos animais, e o telefone é o 3289-3613. Esse é o número de contato para que a gente possa esclarecer dúvidas, fazer alguns atendimentos que são atendimentos mais sérios, né? Nós ainda não temos uma estrutura que possibilite que possamos chegar até os locais e nem oferecer um local específico para intervenções, mas a gente esclarece, vai até o local quando pode, pede ajuda de alguém que fique com a guarda desse animal que possivelmente sofreu algum ferimento. Então nós estamos tentando agora fazer um trabalho básico para, quem sabe, brevemente tenhamos uma estrutura que nos possibilite fazer um atendimento como nós gostaríamos e como eu acredito que Porto Alegre merece e possa ter. Lembrando também que a divulgação da Unidade Móvel 2 está circulando pelos ônibus da Carris, né? Sim, nós estamos nessa fase de testes, né, fazendo roteiros e esperando a contratação, a assinatura do contrato entre a Prefeitura e a clínica, para que então, formalizados esses atos legais, a gente possa iniciar o nosso trabalho. Só estamos esperando por isso. Tá certo. Obrigada, Regina. Sucesso com o projeto. Muito obrigada. Nós agradecemos também a sua companhia. Obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.